Meu nome é Helena, tenho 36 anos, e por muito tempo achei que conhecia cada detalhe do homem com quem me casei. Marcos, meu marido, sempre foi reservado, daqueles que falam pouco e observam muito, mas nunca me deu motivos reais para desconfiar. Éramos casados havia 12 anos, tínhamos uma rotina simples, previsível, quase silenciosa demais para um casal que já enfrentou tanta coisa junto. Talvez justamente por isso, qualquer pequeno desvio começou a chamar minha atenção mais do que deveria. Morávamos num apartamento modesto, perto do centro, onde tudo parecia sempre igual, inclusive os dias. Marcos saía cedo para o trabalho, voltava no fim da tarde, jantávamos juntos e depois cada um se perdia em seus próprios pensamentos. Eu trabalhava em casa, fazendo serviços administrativos para pequenas empresas, o que me dava tempo de observar detalhes que antes passariam despercebidos. E foi nesse tempo demais que comecei a notar as mudanças. Ele passou a atender ligações em lugares estranhos. Antes, falava comigo por perto, no sofá, na cozinha, até no quarto. Agora, bastava o celular vibrar que ele se levantava rápido demais, indo para a varanda ou para o corredor do prédio. Sempre com a mesma desculpa: é coisa do trabalho. No começo, acreditei. Depois, comecei a fingir que acreditava. Não porque tivesse provas de algo errado, mas porque a sensação de estar sendo deixada de fora crescia silenciosa dentro de mim. Era como se existisse uma parte da vida dele que já não me pertencesse mais. Naquela noite específica, tudo parecia normal demais. Jantamos arroz, feijão e frango, conversamos sobre contas, sobre o calor excessivo daquele verão, sobre nada realmente importante. Marcos parecia cansado, mas também inquieto, mexendo no celular mais do que o habitual. Eu sentia um aperto estranho no peito, daqueles que não sabem explicar, mas não vão embora. Depois do jantar, ele foi para o banho. Fiquei na sala, recolhendo os pratos, tentando afastar pensamentos que insistiam em voltar. Quando ele saiu, o celular vibrou novamente em cima da mesa, com uma insistência quase agressiva. Ele olhou para o aparelho, depois para mim, e disse que precisava atender. Dessa vez, não foi para a varanda. Foi para o quarto. Fechou a porta. Aquilo me incomodou mais do que qualquer outra coisa antes. Não era só o gesto, era a pressa, o cuidado exagerado, o silêncio repentino que se instalou na casa. A televisão continuava ligada, mas o som parecia distante, como se eu estivesse submersa em água. Meu coração batia forte demais para uma noite tão comum. Sem perceber, me aproximei do corredor. Não fiz isso por espionagem consciente, mas por um impulso quase automático, como se meu corpo soubesse algo antes da minha mente. Parei perto da porta do quarto, sem intenção real de ouvir, apenas esperando que ele desligasse logo. Foi então que ouvi. A voz de Marcos estava baixa, mas carregada de algo que eu nunca tinha escutado antes. Não era raiva, nem frieza. Era tensão. Uma tensão contida, pesada, quase dolorosa. E então ele disse um nome que não fazia parte da nossa vida. Um nome que eu nunca tinha ouvido sair da boca dele. Um nome que, por algum motivo, fez minhas pernas perderem a força no mesmo instante. Ele repetiu o nome mais uma vez, agora em tom de alerta, quase como um aviso. Meu coração disparou de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Não era ciúme imediato. Era algo mais profundo, mais frio, mais assustador. Fiquei ali, imóvel, tentando entender por que aquele simples nome tinha causado um efeito tão devastador em mim. Minha mente começou a correr, criando possibilidades que eu não queria imaginar. Traição, segredos, mentiras, tudo passou pela minha cabeça em questão de segundos. Mas, no fundo, eu sentia que não era só isso. Quando Marcos desligou o telefone, permaneci parada, como se o chão tivesse se transformado em areia movediça. Ele abriu a porta e me encontrou ali, no corredor, pálida, segurando a parede para não cair. Por um segundo, nossos olhares se cruzaram, e algo mudou no rosto dele. Não foi culpa. Não foi susto. Foi medo. E naquele instante, eu soube que aquele nome não era apenas um detalhe. Era o começo de uma verdade que eu ainda não estava pronta para ouvir.
Marcos ficou parado à minha frente por alguns segundos que pareceram longos demais. Eu ainda segurava a parede, tentando recuperar o equilíbrio, enquanto ele me observava como se calculasse cada palavra que diria. O silêncio entre nós era pesado, quase sufocante, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração. Foi ele quem quebrou o silêncio primeiro. Você ouviu alguma coisa? Perguntou, com a voz controlada demais para parecer natural. Neguei com a cabeça, mesmo sabendo que aquela era uma meia-verdade. Eu não tinha ouvido a conversa inteira, mas tinha ouvido o suficiente para saber que algo estava muito errado. Marcos respirou fundo, passou a mão pelo rosto e desviou o olhar, como se estivesse cansado de sustentar uma máscara antiga. Sem dizer mais nada, voltou para a sala e se sentou no sofá. Sentei na poltrona em frente a ele. A distância entre nós nunca pareceu tão grande. Por anos, fomos um casal de poucas palavras, mas naquele momento eu precisava que ele falasse, explicasse, negasse qualquer coisa. No entanto, ele permaneceu em silêncio, olhando fixamente para a televisão desligada. Quem era? Perguntei, tentando manter a voz firme. Marcos demorou a responder. Quando finalmente falou, escolheu palavras cuidadosas demais, como se cada sílaba pudesse causar um desastre. Disse que era alguém do passado, alguém que ele não esperava ouvir novamente. Não citou o nome. Não deu detalhes. Aquilo me irritou mais do que uma mentira direta. Sempre acreditei que o silêncio escondia coisas piores do que qualquer confissão. Levantei da poltrona, sentindo o corpo inteiro tenso, e caminhei pela sala tentando organizar meus pensamentos. Ele continuava sentado, imóvel, como se estivesse preso a uma decisão difícil. Marcos, eu ouvi você falar um nome, disse, finalmente. E não foi qualquer nome. Ele fechou os olhos por um instante. Foi um gesto pequeno, mas carregado de cansaço e algo que parecia arrependimento. Quando abri os olhos novamente, eles estavam marejados, embora nenhuma lágrima tivesse caído. Aquilo me assustou mais do que qualquer grito. Eu nunca quis que você soubesse assim, murmurou. Meu coração afundou. Não era a resposta que eu esperava, mas confirmava tudo o que eu temia. Ele se levantou devagar, caminhou até a janela e ficou olhando para a rua escura, como se buscasse coragem em algum lugar distante. A cidade lá fora seguia indiferente ao desmoronamento silencioso do meu mundo. Você está me escondendo algo há quanto tempo? Perguntei. Ele demorou a responder novamente. Disse que não sabia exatamente quando aquilo tinha começado, só que nunca foi por maldade. Disse que fez escolhas difíceis para proteger quem amava. Quando falou isso, virou o rosto na minha direção, e seus olhos se fixaram nos meus de um jeito que me deixou desconfortável. Proteger quem amava. Aquela frase ecoou na minha mente como um enigma cruel. Se ele me amava, por que esconder algo tão sério? Se estava me protegendo, do que exatamente? A conversa terminou sem respostas claras. Marcos disse que precisava de tempo. Eu disse que precisava da verdade. Nenhum dos dois conseguiu ceder naquela noite. Fui dormir sem conseguir fechar os olhos. Cada vez que tentava, o nome que ouvi voltava à minha cabeça, misturado com imagens desconexas e sensações estranhas. Marcos deitou ao meu lado, mas manteve uma distância quase respeitosa, como se temesse me tocar. O silêncio entre nós naquela cama foi o mais ensurdecedor que já experimentei. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Marcos passou a sair mais cedo e voltar mais tarde. O celular nunca ficava longe dele. Eu sentia que estava vivendo com um estranho, alguém que carregava um peso grande demais para dividir. Comecei a observar detalhes que antes ignorava. Recibos que ele escondia rapidamente. Mensagens apagadas. Olhares longos demais para o nada. Eu não queria acreditar em traição. Algo dentro de mim dizia que não era isso. O problema era que o que quer que fosse parecia ainda mais grave. Foi numa manhã comum, enquanto organizava documentos antigos, que encontrei algo que não deveria. Uma pasta guardada no fundo de uma gaveta que ele sempre mantinha trancada. Não sei porque naquele dia estava aberta.
Talvez descuido. Talvez destino. Dentro dela havia papéis, comprovantes, nomes que eu não reconhecia, e aquele mesmo nome que ouvirá ao telefone. Meu estômago revirou. As datas chamaram minha atenção imediatamente. Aquilo não era recente. Era algo que vinha acontecendo há anos. Minhas mãos tremiam enquanto eu folheava os documentos, tentando entender o que estava diante de mim. Cada página levantava mais perguntas e nenhuma resposta clara. Foi naquele momento que percebi. A verdade que Marcos escondia não era simples, nem rápida de digerir. E quando finalmente viesse à tona, nada em nossas vidas permaneceria igual. Fiquei sentada no chão do quarto por longos minutos, com a pasta aberta diante de mim. Os documentos pareciam pesar toneladas. Havia comprovantes de transferências, relatórios médicos, autorizações judiciais e cartas nunca enviadas. Tudo organizado com cuidado demais para algo improvisado. Quando Marcos chegou naquela noite, encontrou a casa em silêncio. Eu estava na mesa da cozinha, com a pasta à minha frente. Ele parou na porta assim que me viu, como se soubesse exatamente o que eu tinha descoberto. Não disse nada. Apenas largou a chave lentamente. Há quanto tempo você ia continuar mentindo? Perguntei, sem levantar a voz. Ele fechou os olhos. Respirou fundo. Sentou-se na cadeira oposta à minha, com o corpo visivelmente cansado. Não havia mais como fugir. Marcos começou a falar devagar. Disse que, anos atrás, recebeu uma ligação inesperada de uma mulher que ele não via desde antes de me conhecer. Ela estava doente. Muito doente. E tinha um filho. O nome que eu ouvi ao telefone não era de uma amante. Era o nome de um menino. Um menino que Marcos nunca soube que existia. Aquela criança precisava de tratamento urgente. Cirurgias, remédios caros, acompanhamento constante. A mãe não tinha recursos. E o menino não tinha mais ninguém. Marcos contou que, quando descobriu, entrou em desespero. Disse que passou noites sem dormir tentando decidir o que fazer. Não me contou por medo. Medo de me perder. Medo de destruir o nosso casamento com uma verdade que ele mesmo ainda não sabia como aceitar. Eu não queria que você carregasse esse peso comigo, disse, com a voz embargada. As transferências que eu vi eram para o tratamento do menino. A saída cedo, as chegadas tarde, os silêncios, tudo era para manter aquela criança viva. Ele vendia coisas que eu nem percebia. Abriu mão de sonhos, planos, conforto. Enquanto falava, Marcos começou a chorar. Não um choro alto, mas aquele silencioso, contido, de alguém que segurou demais. Ele disse que nunca deixou de me amar. Disse que nunca me traiu. Disse que só tentou ser responsável da única forma que conhecia. Eu não sabia o que sentir. Raiva, dor, compaixão, tudo misturado. Perguntei por que o nome ainda o fazia tremer. Marcos respondeu que o menino havia piorado, que os médicos tinham pedido para chamar a família, que ele estava com medo de perder alguém antes mesmo de ter tido a chance de ser pai. O peso daquela verdade caiu sobre mim de uma vez. Não era uma história de traição. Era uma história de sacrifício escondido, de amor torto, de silêncio mal administrado. Ficamos sentados ali por horas. Chorei, gritei, perguntei por que ele não confiou em mim. Ele pediu perdão mais vezes do que consegui contar. No dia seguinte, fomos juntos ao hospital. Conheci o menino, pequeno, frágil, com o mesmo olhar cansado de Marcos. Quando ele segurou a mão do pai pela primeira vez, entendi que algumas verdades doem não porque são ruins, mas porque chegam tarde demais. Marcos me olhou naquele momento, inseguro, esperando que eu me afastasse. Mas eu fiquei. Não porque foi fácil, não porque foi perfeito, mas porque, pela primeira vez, ele não estava mais sozinho com o próprio fardo. A verdade veio. Doeu, mas também nos salvou. A história de hoje chegou ao fim.
E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!